Meu nome é Lucas Ferraz. Eu era um arquiteto, um homem que acreditava na solidez das estruturas, até que um incêndio transformou tudo o que eu tinha em cinzas. Foi no fundo desse poço que uma carta chegou, um convite inesperado, sem entrevistas, sem burocracia. O trabalho era restaurar a Mansão Dourada, um casarão antigo e isolado na cidade fictícia de Montecerro. O dono, um certo Dr. Augusto Nogueira, ofereceu um salário generoso e, mais estranho ainda, hospedagem no próprio local. Eu aceitei. Precisava aceitar. Mal sabia eu que não estava assinando um contrato de trabalho, mas sim o início do fim da minha sanidade. A primeira vez que vi a mansão, ela se impunha contra o céu cinzento como um gigante adormecido. Tinha uma beleza decadente, quase melancólica. Dr. Augusto me recebeu na porta. Era um homem de aparência distinta, com olhos que pareciam guardar segredos de gerações. Seja bem-vindo, Lucas, ele disse com um sorriso que não alcançava os olhos. A casa estava esperando por você. Eu achei a frase poética, um exagero de um colecionador excêntrico. Nos primeiros dias, me dediquei ao trabalho. Analisei as plantas, as rachaduras, a madeira que rangia sob meus pés. Mas a casa tinha algo mais. À noite, eu ouvia sussurros que pareciam vir das próprias paredes. Corredores que eu jurava ter mapeado durante o dia pareciam mudar de lugar quando a escuridão caía. Foi quando conheci Helena, a sobrinha do Dr. Augusto. Ela era uma lufada de ar fresco naquele ambiente mofado, mas seus olhos carregavam uma apreensão constante. Um dia, enquanto mediamos um salão empoeirado, eu comentei: essa casa tem uma energia estranha. Parece viva. Helena parou subitamente e levou o dedo aos lábios. É melhor não dizer isso em voz alta, ela sussurrou, olhando para os cantos escuros. Meu tio acredita que a casa escuta. A frase dela gelou minha espinha. Aperte Dolly. Passei a observar tudo com mais atenção. Havia também o Vinícius, o caseiro, um homem calado, de poucas palavras, mas cujo olhar parecia me seguir por toda parte, como se ele fosse o verdadeiro guardião dos segredos daquele lugar. O mistério se aprofundou numa noite de tempestade. Eu acordei com o som de passos pesados no andar de cima, no corredor que o Dr. Augusto havia me proibido de entrar. A curiosidade foi mais forte. Subi as escadas em silêncio, seguindo o som até uma porta entreaberta. Lá dentro, à luz de um candelabro, o Dr. Augusto estava parado de costas, admirando uma pintura na parede. Meu coração parou. O retrato. Era o meu retrato. Não uma foto, mas uma pintura a óleo, antiga, com o mesmo estilo dos outros retratos de família espalhados pela casa. E o estava a óleo, com roupas de outra época, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Bonito, não acha? Perguntou ele, sem se virar, como se soubesse que eu estava ali o tempo todo. Minha voz saiu trêmula. Como o senhor conseguiu isso? Eu nunca posei para um quadro. Ele finalmente se virou, e seu rosto tinha uma expressão de triunfo sombrio. A casa escolhe quem pertence a ela, Lucas. E agora, ela escolheu você. Naquele momento, eu entendi. Eu não fui contratado para reformar uma casa. Eu fui atraído por uma armadilha. A mansão não era apenas um projeto de arquitetura. Era um labirinto psicológico. E eu era a peça central de um jogo que eu ainda não entendia. As vozes, os corredores que mudavam, o meu retrato. Tudo estava conectado. Comecei uma investigação secreta. Fingia trabalhar nos projetos durante o dia, mas à noite, explorava cada canto daquela casa. Descobri diários antigos escondidos em fundos falsos de gavetas, falando sobre um antigo morador com uma história muito parecida com a minha. Um arquiteto que desapareceu sem deixar rastros. Helena, percebendo meu desespero, começou a me ajudar. Em encontros furtivos, ela me entregava pedaços do quebra-cabeça. Meu tio é obcecado pela linhagem da família. Ela me contou uma vez, com a voz embargada. Ele acredita que a mansão precisa de um guardião com um sangue específico. Ele acha que encontrou isso em você. Mas por quê? A resposta estava em algum lugar no meu passado. No incêndio que levou tudo. Um evento que eu começava a suspeitar que não fora um acidente. Vinícius, o caseiro, também mudou sua atitude. Um dia, ele me encurralou na biblioteca. O doutor não é quem você pensa, ele disse, com urgência. A verdade sobre sua família está enterrada aqui, literalmente. Ele me mostrou uma passagem secreta atrás de uma estante. O túnel levava a uma cripta subterrânea, onde os nomes da família Nogueira estavam gravados na pedra. E lá, em uma lápide mais recente, um nome que fez meu mundo desabar: Ferraz. Meus pais. Eu não era um estranho, eu era o último de uma linhagem que Dr. Augusto queria controlar. O incêndio, o convite,
a mansão. Tudo foi um plano para me trazer de volta para me moldar, me aprisionar na identidade que ele havia criado para mim. Ele queria que eu me tornasse o herdeiro que ele perdeu, revivendo uma tragédia familiar. Eu não era um hóspede, eu era um prisioneiro numa trama de loucura e obsessão. Confrontar o Dr. Augusto não era mais uma opção. Era uma necessidade. Eu precisava recuperar minha história, minha identidade, antes que as paredes daquela mansão me engolissem para sempre. Minha única saída era expor a verdade. Não importava o quão terrível ela fosse. A luta não era mais pela minha sanidade, era pela minha própria alma. E eu não ia perdiclar para a Mansão Dourada. Se você, assim como eu, já se sentiu preso em uma situação que não entendia, sabe, o valor da verdade. Essa jornada foi a minha luta para encontrá-la. Obrigado por me ouvirem. Se essa história te intrigou, se inscreva no canal para não perder os próximos relatos. Até a próxima!